noite, bons amigos. Sou eu, Yu. Gostaria de compartilhar com os senhores, minha meditação. E o que eu meditei hoje, Eu meditei em algo, que é muito falado, entre as famílias, entre as religiões, no trabalho, em qualquer lugar que você vá, que significa se permitir ao ensino, se permitir à instrução, deixar de impor a sua força, o seu desejo e simplesmente se permitir. Parece fácil, não parece? Mas por que quase todos os lugares, quase todas as famílias, religiões têm esta mesma queixa? Vocês vão falar: Yutaka, você tá de óculos escuros para tirar uma ondinha? Não. Eu simplesmente estou de óculos escuros para fazer vista grossa das coisas. Das coisas que eu não me permito, mas deixo passar sem problema, sem nenhuma resistência. Aos poucos fazem morada dentro de mim, aos poucos vai tomando seu espaço. E quando você vê, está tudo tomado. E o verso, padrão que eu fiz minha meditação foi: pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo das suas manchas? Neste caso, podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Está no livro de Jeremias 13:23. Aí ele está falando, Yutaka, isso aí tem alguma coisa a ver da pessoa se lavar com sangue? Se lavar com lama? E limpar sangue com sangue? Ou ficar enxugando o gelo? Exatamente isso. Faz parte daquele ensino de ontem, que eu falei, que eu tive, Aí sim, quando pomos esse versículo na nossa mão e entendemos e compreendemos aquilo que queremos mudar, tudo fica mais fácil, Deixamos de fazer a vista grossa para as coisas e passamos, a enxergar a nossa própria limitação, nossos próprios defeitos, não é verdade? E isso, para alguns, é intolerável, é péssimo, é ruim, pois está se enxergando a própria feiura. Para outros, é os passos da evolução, é os passos de se consertar tudo na sua vida. É como se você tivesse vários parafusos para abrir, mas não tivesse uma chave de fenda, É enxergar o seu problema. Isso é algo nobre e sublime. Mas o mundo não gosta. O mundo gosta do quê? Fazer vista grossa, deixar tudo passar batido. Aí, infelizmente, às vezes não é um problema espiritual, às vezes é um problema físico. Aí de repente você infarta, de repente você descobre uma doença incurável, exatamente pela teimosia, E não se permitir, o mundo batendo a porta a cada momento, O mundo não se permitir ao discernimento batendo a porta a cada momento e nós presos aos nossos próprios desejos, seja da carne, seja desejos espirituais, desejos materiais, não é? E assim vamos caminhando nessa direção, como achando que estamos
a favor da correnteza quando não estamos. Estamos na contramão. Só que nesse mundo que eu estou falando, todos estão na contramão. E só você querendo pegar a favor da correnteza. Mas infelizmente você não se localiza, não se encontra. Isso é péssimo. Então como você vai tirar as suas manchas, lavar o seu pecado e compreender que suas vestes estão brancas, deixando o pecado, deixando seu defeito, suas limitações passarem desapercebidas? Será que é isso? Tirando um barato de tudo, tudo rindo, tudo levando, empurrando com a barriga, até a mão dura do destino segurar em seu ombro e você ser obrigado a se curvar, meu amigo. Então essa é a meditação, né, que eu estou tendo, né? O meu vídeo rápido também falou sobre isso. Tá falando na parte da meditação, né? Como hoje foi meu treino de pernas, eu falei: exercitar cavalos que não funcionem contra o vento é pura perda. As pessoas estão sempre, né, em seus jardins suspensos, comemorando, celebrando mesa farta, alimento farto, quando que a realidade não é isso. Mesa farta não é você ter uma churrascada com vários tipos de carne, não. Mesa farta é você estar se alimentando daquilo que é melhor para o seu corpo. Às vezes, ao invés de ter uma mesa farta com vários tipos de carnes, você comer a sua batata doce com a sua clara de ovo ou um peito de frango grelhado, supera todas as mesas fartas que você pode imaginar. E aí que o mundo erra nessa direção e toma essa contramão que todos achamos que é o correto, você e eu. E quando alguém anda na correnteza, a favor da correnteza, olhamos e achamos que há algo de errado. Achamos que há algo de errado no certo, não é verdade? Como não exercitar a luta contra o vento? Nessa mesma postagem, né? Eu pus a parábola do semeador, que diz tudo. Sempre achamos que estamos numa rua como um tapete na qual dirigimos e tudo irá bem. Mas esquecemos, né, daquilo que deixamos cair. As aves vão lá e comem e você simplesmente perde. Também esquecemos dos terrenos pedregosos que não deixam a semente se desenvolver por não terem profundidade, e elas acabam sendo queimadas ao sol. Também vemos as sementes que crescem entre os espinhos e aos poucos são sufocadas. Mas também existe, né, o terreno, a boa terra, né, na qual a semente pode se desenvolver. Mas em qual estado nós nos localizamos? Em qual estado nós caminhamos? Qual estado nós somos mais descontraídos? Qual estado nós temos mais liberdade?
Esse é o problema. Alguns têm facilidade nesse, onde você deixa as sementes cair, some, desaparece e você fica feliz da vida. Outros têm uma facilidade imensa em terrenos pedregosos, nada memoriza na mente, tudo deixa pra lá, afinal, perder a esperança. Outro tem facilidade entre os espinhos, tudo se queixando, tudo reclamando, dizendo que essa vida é vã, nada presta. E todos os desejos acabam se tornando sufocados. E existe a boa terra, daqueles, né, que realmente andam na correnteza, mas quando olhamos, quando piscamos os faróis, achamos que eles estão na contramão, quando na realidade somos nós. Quem nunca se pegou nessa situação? Eu já me peguei milhares de vezes na juventude, quando criança, na fase mais adulta, e até hoje me pego às vezes, hoje mesmo. Hoje mesmo eu estava ali fazendo meu agachamento e resolvi pôr um degrauzinho. Eu percebi que as minhas pernas fluíam muito bem com aquele degrauzinho. A anatomia das minhas pernas, a anatomia do meu agachamento, o formato anatômico, né? Sendo que sempre foi algo que eu desprezei. Falei, eu não sinto necessidade disso. Agachamento é agachamento. Pra que pôr essa rampinha? Essa rampinha é pra mulher, não é? Mas não sei se minha opinião vai mudar, mas eu senti mais confortável a movimentação das alavancas, né? Por algo que eu nunca havia tentado. Nunca. Desde os meus 12 anos, com 43, não me recordo de ter tentado fazer agachamento nessa alavanca, nessa degrauzinho. Aí eu pus aqui, né? Parece até uma maldição do Yutaka, né? Do Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Fala assim: chegará o dia que os seres desejarão ir aos templos de adoração, mas não terão pernas, pois Satanás as cortará e cobrará um caro preço para tê-las de volta. O simples será caro e o grotesco uma pechincha. Eu sei e eu vi. Então, né, nesses caminhos que tomamos na contramão, geralmente fazemos de tudo. Tudo é permitido, não é verdade? Coisas simples, coisas grotescas. Só não pode matar e roubar e destruir, não é verdade? Mas só que esquecemos, né, de alguns detalhes que aos poucos, né, vai nos aprisionando e nos conduzindo para o cativeiro, né? E quando percebemos, estamos trancados dentro daquela gaiola. Como abrir? Você não tem mais perna para abrir aquilo ali. Ué? O bom cristão bate na sua porta, mas você já está preso a tantos vícios, cigarro, café, drogas, álcool, luxúrias, músicas ruins. Então, quando o bom cristão bate na sua porta bem intencionado, você acha que ele está errado, sendo que não é ele que está na contramão, e sim você. Às vezes aquele bom cristão olhou, viu a aparência do seu carro, viu as coisas grudadas na sua janela e disse: esse ser está precisando de ajuda.
E é hoje que eu vou tocar a campainha desse ser para ajudá-lo. Aquilo ali não é de Deus, tampouco é saudável. Existem coisas que não são de Deus, mas ao menos são saudáveis. Mas aquilo ali que aquela pessoa está lhe dando não é saudável. Para o lar, para a família, para a dignidade, para a honra, para nada disso. Então é lá que eu vou tocar a campainha e vou falar. Mas aí batemos, toque, toque. Pois não. Não. Nós viemos trazer uma mensagem para o Senhor. O Senhor estaria disposto a ouvi-la? Ah, não, para mim não interessa. Não acredito mais em Deus. O bar, a churrascada de fim de semana, me dá um calor humano muito maior de quando eu ia à igreja, só ouvindo regras sobre regras, regras sobre regras, onde ninguém cumpre. Agora, entre os meus amigos, na churrascada de fim de semana, no futebol, ao menos eu sinto calor humano e não coisas frígidas, regras frias, né? E o pobre cristão lá, ouvindo isso, sem poder fazer nada, né? Sendo que quem está frio para o espírito não é o cristão, e sim aquela pessoa que está, quando diz o velho bordão popular, está assim como o diabo gosta, não é verdade? Fervendo, sendo cozinhado no caldeirão de Satanás sem saber. Não é verdade? Sendo engordado como a casa de doce de João e Maria, não é verdade? Pela bruxa que está engordando ele. E essa é uma das tragédias, né? De não nos permitir ou sequer entender o que significado de o que é se permitir, não é verdade? Aqui, né, eu vou dar uma opinião minha, né? Eu usei o livro de Apocalipse 6:6 na minha meditação, que fala assim, olha que isso foi um anjo, né? E o anjo perguntava às nações: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O que eu entendi? Às vezes aquelas pessoas batem a nossa porta para nos ajudar. Infelizmente danificamos, né? O vinho e o azeite. Não é? E isso é uma das maldições do Apocalipse. Né? Eu sempre falo da energia pequena e da energia maior. Você em pecado, muito bem, pode estar em pecado sem problema algum. Mas quando um santo de Deus bater a sua porta para falar, ao menos receba a mensagem. Ele está querendo fazer uma troca com você, que pode lhe ajudar e muito. Mas não entendemos, reprimimos, condenamos, acusamos, fazemos tudo de ruim. E por fim acabamos danificando o azeite e o vinho, a unção, né? O azeite, na minha concepção, é a unção, e o vinho, o entusiasmo que a pessoa queria passar para você em cima de algo. Não é? Aí você vai falar: aí, Utaka, mas tem crente que é chato pra caraca. Sim. Já viu uma repreensão? Alguém repreender sorrindo? Já viu alguém bater na sua porta? Ô amigo, nós viemos fazer lavagem estomacal em você. Sorrindo? Não. Então, a ideia é essa, né? Que pra mim, a minha revelação foi essa. Quando esse anjo bater na sua porta, ele quiser fazer essa troca. Uma medida de trigo por 1 dinheiro.
e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho, ao invés de incriminarmos, acusarmos. Pode ser muito bem algo diferente daquilo que você nasceu. Você não precisa concordar, mas você não precisa acusar. Mesmo porque aquele que está em pecado, que tem essa tendência a acusar, aqueles que têm fé naquilo que acredita e têm o verdadeiro discernimento, dialogam entre si. Mas quando nos prendemos, quando desistimos do diálogo, significa que somos escravos da nossa própria opinião. E como ser escravo da nossa própria opinião sendo ignorantes, meus amigos? Me digam. É triste. E assim o homem mundo vai. Vamos colocar os olhos aqui da vista grossa para as coisas. Os óculos das hastes de ouro, né? Afinal, agora, a partir de agora que eu botei os óculos da haste de ouro, só me interessa aquilo que me dê lucro, né? Aquilo que me dê prejuízo, perda, não me interessa. Aí, agora que eu pus meus óculos das hastes de ouro, veio a pergunta, né? Eu pus um anjo, todo ensanguentado, com uma clava no chão, na dúvida. E ele pergunta assim: a grande pergunta de todos os meus impulsos zero sempre serão: o que dizer ao juiz, o que dizer ao médico, o que dizer para a polícia, o que dizer ao pastor, se simplesmente meu carro pegou a contramão? Aquela grande pergunta, né, quando a gente faz caquinha. E agora? O que eu vou falar? E agora? Como é que eu vou entrar na minha casa? Sem querer, na churrascada, eu traí minha esposa. Não tenho respaldo bíblico, não tenho respaldo das leis dos homens, não tenho respaldo algum. O único respaldo que eu tenho é a lei do churrasco e futebol. E agora? Como é que eu vou resolver isso? Ou quando acontece um acidente, alguma coisa grave, e você está dirigindo embriagado e atropela alguém, ou acidente, ou se machuca, aí o que você vai dizer? Em qual alicerce você pôs o seu machado? Afinal, o zero total, o frio total, que você acusava os cristãos que batiam na sua porta de serem frígidos, de serem ditadores de regras, de princípios, você acabou de se tornar através do seu zero. E você está lá olhando, buscando em que se apegar, em que alicerce sólido para se reerguer. Afinal, estava fazendo vista grossa de tudo. Você sabe, todos sabiam que era o certo. Nós fazíamos vista grossa. E de acordo com a maioria, fazíamos aquilo. Acusávamos os santos, acusávamos os cristãos, crentes, evangélicos, seja quem for, budista, macumbeiro, espírita, qualquer coisa. Estávamos sempre acusando. Mas o pobre daquelesinhos ali, cheios de regra, tinha um princípiozinho de alicerce simples para lidar nessas situações. E você tinha um alicerce simples para lidar nessas situações? Simplesmente ficou ao vento buscando? Não é? Tipo assim, como explicar para a polícia, para o juiz, para o pastor, para o médico, que eu simplesmente peguei a contramão? Algo totalmente sem discernimento.
E logo em seguida, né, eu pus essa boca aqui com um diamante na boca que fala assim: se você tentou fazer algo pela força e não conseguiu, é sinal que não fez força o suficiente. Esse aí é um mestre que eu acompanho, eu gosto muito, eu sempre acompanho, né? Tem a sua função naquilo. No meu mundo tem muitas funções. Eu tenho o mundo do bodybuilder: carga sobre carga, carga sobre carga, intensidade, força bruta. Mas e quando você precisa de um pouquinho de técnica, de uma alavanca leve? Você vai tentar o método da tentativa e erro? O método da tentativa e erro muitas vezes é excelente. E quando os seres simplesmente não voltam ou voltam mortos? Aí essa tentativa e erro é complicado. Terá outra chance de voltar? Terá como ressuscitar esses mortos? Não terão. Então por que se apegar tanto à força, a jargões, a bordões, e não ao discernimento? Afinal, o mundo adora jargão e bordões. Palavras de impacto, de efeito, de para-choque de caminhão, eu em particular eu simpatizo e eu uso muito. Mas sempre, né, sendo a pedra principal e abrindo o leque de possibilidades. Não ficando abraçado àquilo ali para a vida toda. Não é? Hoje em dia, com redes sociais, né, esses jargões, esses bordões se tornaram ainda mais fortes, né? Afinal, ninguém mais lê textos longos para meus próprios vídeos. Vídeo com mais de 2 minutos, ninguém vê. Se não assiste o vídeo do Brad Pitt, do Leonardo DiCaprio, vão assistir o meu. Não é verdade? E existem também a forma de energias, meus amigos, que são sublimes. Mas no mundo de jargão, de bordão, como reconhecer uma energia? Às vezes o próprio Satanás, quando se manifesta para você, ele está lhe dando todas as direções, todas as energias para você pegar o caminho certo. Mas aí o que acontece? Acreditamos nele, naquele sorriso branco, naquele olhar profundo, né? Naquele ator nato, não é? Me diz o nome de um galã. Galã bonito. Eu não sou muito apegado a homem não, né? Vamos pensar num homem bonito que eu goste. Henri Castelli? Vamos supor, o Henri Castelli apareceu na sua frente, sorrindo, te oferecendo a mão. Aí você vai olhar. Era no mínimo para eu desconfiar, né? Mas eu não. Eu vou através do bordão do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, não é verdade? Liga o modo Zeca Pagodinho e vai, não é? E nessa minha pintura que eu fiz, eu pus, né, esse verso, né, que está em Jeremias 13:23. E aqui no topo, né, perto do garfo, eu pus uma criança. Mas o vento está pendendo para um versículo do livro de Isaías, que é Isaías 18, 1-3. Está falando assim: essa criança, né, ela está na perdição, sim, mas a energia que está ventando para os cabelos dela está indo para esse verso de Isaías 1:3. E o que diz?
Eu me esqueci, vamos ler. Isaías 18, 1 a 3. Olha que interessante. Ai da terra, que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar e navios de junco sobre as águas, dizendo: e de mensageiros velozes a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes ouvireis, e quando se tocar a trombeta o ouvireis. Está falando assim, que nós somos embaixadores do vexame, do pecado. Triste, né? E quando você tem essa sensação, significa que o templo religioso, aquilo que você aprendeu, está lhe puxando. Que você teve um berço religioso, sim. E aquilo está puxando seus cabelos. Melhor seria que você ouvisse do que ficar. Porque geralmente quem fica, né? São aqueles mesmos que estão blasfemando contra o Espírito Santo. E o pecado é pesado. Está falando, porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como ao redor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Você está ali sentadinho, cometendo seu pecado, sua incredulidade, tudo aquilo ali, tudo aquilo que você aprendeu, andando na sua contramãozinha feliz da vida, e contemplando o seu berço, as coisas que você aprendeu. E às vezes vem aquele ventozinho oriental puxando seu cabelo. É o Espírito Santo que um dia você teve, um dia você recebeu, e aquele restício que você permitiu estar ali está lhe chamando. Mas infelizmente você não o escuta. E cada vez que ele fala, você fecha uma porta. Cada vez que ele fala, ele fecha uma porta. E não é ele que se afastou de você, mas você que fechou todas as portas dele. Não é? E ele fala e você põe uma faca fincando: Espírito Santo, não passe por aqui. Como se fosse dois querubins do Éden, para lá e para cá, não passe por aqui. Aí ele insiste e fala, e você põe uma faca fincada: Espírito Santo, não passe por aqui. E olha aqui o vento soprando para esse símbolo aqui, né, do livre-arbítrio, e esse garfo, né, com a letra P, bem trabalhada, bem bonita, que representa a perdição, o pecado, a perversão. Tudo isso. Não é? E a criança, né, com a sua montanha bem em cima desse P de pecado, perdição. Mas o vento soprando bem pra cá.
Engraçado, né? Que a energia fluiu da letra I, E. E em japonês é casa. Né? Aí eu botei aqui esse símbolo da minha assinatura correta do livre-arbítrio, né? Fluiu casa de oração. Mas esquecemos, né, meus amigos? Mas Eutaka, você está falando em se permitir. Então aqui eu deixei todas as chaves para se permitir. Não é? Se permitir fosse fácil, né? Drogados, cracudos, esse povo assim se curaria em um segundo, no estalar de dedos, mas não é assim. Existem os escorpiões que salvamos e ele pica a nossa mão, e salvamos e ele pica a nossa mão e tornamos a salvar, mas pela própria natureza de salvar, e não pela natureza do escorpião. Não é verdade? Mas em quem você se identifica? Naquele que estende a mão querendo salvar? Ou no escorpião, que cada vez que você põe a mão, ele pica a sua mão? Lembre da parábola do selo, né? Das maldições. Se eu não me engano, é o cavalo negro que traz essas maldições. E nós acabamos danificando o azeite e o vinho. Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Será que ele está pedindo dinheiro realmente aqui? Ou o dinheiro é o restinho da sua fé? Ou o dinheiro é um sorriso para ele simplesmente te olhar assim? Afinal, ele é uma criança. Eu pus aqui uma criança te oferecendo um raminho. Afinal, ele é uma criança e ele te olhar tipo assim, aquele sujeito está em pecado. Mas aquele pecado não é para ele. Não é o caminho dele. Quantas vezes você não ouviu de uma pessoa dizer para você: varão, Deus tem lindas promessas para você. Aí você se olha assim mesmo: que isso, eu não sirvo para nada, eu sou um peão brabo, carregador, só faço coisa pesada. Como é que Deus teria um projeto tão bonito para mim? Infelizmente, né? No lugar que você trabalha, tem muitos que você pode ser um exemplo em tanto. Mas você não se permite, você se diminui cada vez que você ouve isso. Como se você tivesse que ter a obrigação de ser um médico, um advogado, um ator de cinema. Não. Lá naquele mundinho que você vive carregando saco de batata, existem outros 1000. E você pode ser um exemplo. Pode ser uma gota naquele oceano. E talvez eles aceitem e ouçam melhor aquilo que você tem a falar do que os médicos, advogados e atores de cinema. Que tem dinheiro, tem carros zeros, tem tudo, não tem problemas para lamentar, não tem problemas para se adquirir esperança ou fé. Agora, aquele teu amigo que está carregando saco de batata com você, que a esposa briga com ele por causa que o dinheiro nunca dá, que a família está se desencaminhando, ele sim, ele pode te dar ouvido sim. E você ser aquela promessa na vida deles. Mas você não, você simplesmente se afasta. E por fim, acaba danificando o azeite e o vinho.
daquele que queria lhe ajudar. E isso é fatal. Porque o alimento daquela criança que gostaria de lhe ajudar ficou falto naquele momento. E sem querer, ela não vai poder ajudar outro. E de acordo com a lei, o pecado daquela mão estendida daquela criança que ela não estendeu para esse vai cair sobre você. Aí o Taki, ele é inocente. Sim, mas é uma reação em cadeia, não tem como. É uma reação em cadeia. Você já viu algum crime? A pessoa só pagar por um delito, geralmente ela paga por muitos. Ocultação de cadáver. Teor de crueldade. Tentar manipular a lei, manipular o local do crime. Fugir, etc. Suborno. Geralmente paga por isso tudo. E a lei de Deus, apesar de ser uma lei exata, também é parecida com isso. Afinal, lembra que eu sempre falo da energia pequena e da energia grande. Todos vivemos num salão de dança, meus amigos, na qual somos marionetes dos céus ou dos infernos. Aquela mesma energia que eu movimento aqui vai gerar uma reação em cadeia lá na China com outro ser. É assim. Então vamos terminar, né? Ontem o vídeo ficou longo demais. Vamos abrir em qualquer trecho. Vamos abrir aqui com os óculos das hastes douradas, né? Fazendo vista grossa. Vamos ver, vamos ouvir a música. Vamos aumentar o som. Aqui eu tô vendo aquele postagem de Facebook, né, que bota uma criança rica e uma pessoa pega, né, o Doritos do prato da criança e come. Aí a criança rica fica calada, né, só olha assim e continua, né. Aí depois de uma criança mais pobre, né, que a pessoa pega o negócio, a criança morde a mão dele e dá xinga, né. Um teve um berço, né, o outro teve que lutar por aquilo que ganhou com suor, sangue, lágrimas, dor, né? Mas não justifica. Ela é uma criança, mas adultos precisa ter aprendido. Tá falando assim: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados por cuidados e riqueza de deleites da vida, não dão fruto com perfeição. É uma parte da parábola do semeador, né? Que fala que dentre os males o melhor, né? Ele recebeu a palavra para ele, mas o mundo veio e o sufocou. Mas ao menos ele foi ferido, mas ele não feriu. Ele foi sufocado pelos espinhos do mundo. Ele só não tinha um alicerce, né? E os que estavam sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo,
E no tempo da tentação... está falando quase a mesma coisa. Está falando, esse caiu na pedra, mas a pedra não teve sustentação. Mas ele aceitou. Entendeu? Aceitou. Não desdenhou, nem desdenhou da unção, nem do vinho, que era a maldição, a praga do cavalo negro. Não. Ele recebeu, mas não teve profundidade da semente. Às vezes, né? Existem motivos, né? Não se cura um cracudo, não se cura um viciado, um alcoólatra, de uma hora para outra. Existe uma raiz psicológica que às vezes só Deus pode libertar. A mão humana dificilmente vai libertar. O próprio Espírito Santo vai sentir dificuldade. Por mais ungido que a pessoa, por mais boa vontade que a pessoa tenha, é difícil. Geralmente são mãos que o mundo pôs sobre aquela pessoa. Você já viu um presidiário que sai e não arruma trabalho e é mal visto em todo lugar? Que tem um nominho em todas as repartições? Aí ele diz o nome dele, as pessoas, ele não pode, ele não pode. Como uma pessoa assim vai sobreviver? Como uma pessoa assim vai viver sem pecar? Então existem coisas que só Deus, mas a palavra foi recebida. Por isso que eu pus essa criança sobre uma grande pedra, que infelizmente ele, quando olha assim, torna difícil. Pelo simples fato, né? Da mão do mundo não permitir. Ele até quer, mas o mundo não permite. Ah, ele pecou, ele é o presidiário, esse sou eu. Não, mas simplesmente o mundo não permite. Ou talvez as regras e os princípios dessa criança sejam demais para muita gente. Eu, em particular, eu apoio essa criança de todas as formas. Meu poder, minha força e minha mente. Mesmo porque ela sou eu. A criança pega algo e o mundo assopra. Ao menos ela luta. Né? Lembra que eu tava vendo a criancinha? Que nego pega as coisas dele, ele morde, arranca um pedaço e ainda xinga? É esse faveladinho que eu honro. Eu não tô falando de uma criança mal educada, mas de uma criança de que as pessoas brincam, ou gostam ou querem brincar. Mas ela simplesmente não permite. Mas ela mora no pecado. Mas ela defende aquilo que é dela só. Essa eu apoio. Quando ela arranca um pedaço mesmo, eu apoio. Sem problema algum. Desde que ela respeite a unção e o vinho dos outros. Aí não vejo problema algum. Certo? Então aqui nós terminamos. É que possamos, né? Ao menos ser aquele ser que recebe a palavra, mas não tem raízes. Mas, quem sabe, as raízes cresçam. Cedo ou tarde você acaba aceitando. Cedo ou tarde aquela palavra pode lhe ajudar. Afinal, quando fazemos o nosso zero, que ficamos buscando por que nós entramos na contramão, talvez seja aquela palavra que lhe ajude. E não o espinheiro, que você sufoca os outros. Ou a gaivota, que você pega e devora as coisas dos outros, como abutres, chorando a vaca que vai morrer. Tudo isso. Seja como o solo pedregoso, que até recebe a palavra, mas não tem raiz, mas ela se arrepende no seu coração. Seja esse. Lembra da criança? Quando a gente pegar coisa da criança,
Aquele riquinho que simplesmente olha assim, faz aquele olhar assim de tristecido e deixa, apesar tem comida. E aquela criança que morde, arranca um pedaço, xinga o cara de tudo quanto é palavrão, porque luta todo dia por aquilo ali. Desde que respeita o azeite, respeite o azeite e o vinho, não é? Então tá, meus amigos. Então aqui terminamos. 50 minutos novamente. Os